no livro de Provérbios, capítulo 26. Iremos falar sobre as maldições, as bênçãos, olho grande, inveja. Vamos falar um pouco sobre isso. Sei que muitos irmãos conhecem a respeito dos assuntos, mas como pela vontade de Deus somos desviados hoje para este assunto, então iremos falar a respeito do que diz aqui no livro de Provérbios, no capítulo 26, versículo 2, que diz: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Amém, irmãos? Amém. Podem se assentar. Vamos pensar um pouco nesse versículo, nesta palavra. Eu sei que muitos irmãos conhecem o versículo e já entenderam que esse versículo diz que se uma maldição vem, é porque houve uma causa, não é isso? Mas o versículo também diz que se não houver uma causa, a maldição não vem. Sem causa, ela não virá. Nós entendemos que a humanidade sofre por causa do pecado. O pecado é a causa. O pecado, na verdade, é tudo que é contrário à vontade de Deus. Existem muitas pessoas que pensam que pecado são aquelas coisas mais graves que a sociedade abomina e que nós nos sentimos feridos quando alguém comete contra nós. Geralmente nós ficamos irritados, angustiados, aborrecidos quando alguém faz algo contra nós, contra o nosso princípio, nos envergonhando. Mas muitas vezes nós não pensamos a gravidade que é errar contra o Criador. Como se o Senhor não lamentasse, como se Deus não chorasse, como se Deus não se irasse, não se entristecesse ou não se alegrasse. Deus se alegra com os seus filhos. Deus tem prazer no justo. Mas Ele disse no profeta: eis que eu chorarei em lugares ocultos. Se o povo dele naquela época não ouvisse a sua voz, não obedecesse, Ele disse que iria chorar em lugares ocultos, iria derramar suas lágrimas. Se Deus disse isso pelo profeta, então na verdade o Senhor Ele sente. No Salmo está escrito que o Senhor é o Deus que se ira todos os dias, então Ele sente ira. Tiago diz que o Espírito que em nós habita tem ciúme, tem zelo. Então quando a humanidade peca, isso aflige, entristece o coração de Deus. Não é do agrado de Deus trazer o mal, a maldição sobre as pessoas. Nós sabemos que, segundo as Escrituras, o Senhor Deus faz chover num lugar e em outro lugar não faz chover por causa da maldade dos que nela habitam. Pessoas habitam em determinados lugares, Deus os priva da chuva, Deus priva o povo das bênçãos, para que o povo possa ser corrigido, assim como nós corrigimos nossos filhos, assim como um soldado é disciplinado no quartel. Deus usa a mesma maneira familiar, só que a correção do Senhor é perfeita. Se Ele achar que tem que tirar a vida, Ele vai tirar a vida. Se Ele achar que tem que enfermar ou permitir o inimigo assolar alguém, assim será feito. Então a causa, por que a maldição vem? Por causa de uma causa. E se não houver nenhuma causa, nenhuma maldição virá. Nós temos um texto no livro de
Deuteronômio 23. Onde o Senhor mudou a situação contra o seu povo. Iremos falar então a respeito quando Balaão intentou amaldiçoar o povo do Senhor. Versículo 5: porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Deus mudou a maldição em bênção, porque até então não havia uma causa pela qual a maldição de Balaão, o feitiço, a macumba, a feitiçaria, a obra dos satanistas viesse a tocar naquele povo. O próprio Balaão disse ao rei Balaque: contra Jacó não vale encantamento. Macumbeiro, feiticeiro nenhum tem prosperidade em fazer feitiço contra um ungido do Senhor, um santo servo do Senhor, uma serva do Senhor, que anda na presença de Deus. Olho grande, eu não preciso colocar cartaz no meu carro, para longe de mim, olho grande, ou na minha casa. Eu não preciso de palavras para assustar espírito. O que eu preciso é que eu tenha uma boa causa, aleluia. Porque se eu tiver uma boa causa, a maldição não vai me tocar, aleluia. O crente fiel, aleluia, como nós falamos aqui ontem em Isaías 58, é esse o jejum que eu escolhi, que o homem aflige a sua alma e fique com um junco dobrado, pálido, para dar bofetada uns nos outros, falar palavras agressivas. É esse o jejum? Porque o povo na época jejuava, mas estavam cheios de coisas erradas. Então Deus disse: porventura não é este o jejum que eu quero? Que solte os presos, as ligaduras, que deixe livre aqueles que estão afligidos, presos por alguma coisa, que reparta o teu pão com o faminto. Olha aí a boa causa. Que não esconda do nu a tua carne. Estenda a mão ao necessitado, faça justiça ao órfão, à viúva. Abra a tua boca a favor do mundo, diz no livro de Provérbios. Então romperá a tua luz como meio-dia, e a tua cura virá apressadamente, aleluia. Ontem nós falamos aqui quantas pessoas estão clamando a Deus por uma bênção, por uma cura, mas ele não tem uma boa causa para receber uma bênção, aleluia. E quando o mal está assolando a vida até de um cristão, é porque ele tem uma causa má. Houve ações, a maldição sem causa não virá. Moisés estava lembrando o povo que o Senhor Deus não deixou que a maldição de Balaão, aleluia, atingisse o povo, porque o povo estava abençoado. Mas logo que Moisés se foi, Deus o tomou, ele morreu sobre o monte e Deus o enterrou. Seu sucessor Josué seguiu com o povo nas batalhas, nas conquistas da terra prometida. Houve então uma desobediência de um homem chamado Acã. Acã fazia parte do exército com sua família, seus filhos, mulher. Deus tinha dito que as coisas que estavam em Jericó era tudo interdito, estava interditado, amaldiçoado. Então o Senhor deu uma ordem. Ordem é ordem. O general dos exércitos dá uma ordem, tem que ser cumprido. Não podemos brincar com Deus. Quem brinca com Deus, brinca com as labaredas eternas. Então, o que aconteceu é que a bênção se retirou sobre o arraial de Deus, porque Acã desobedeceu, pois o seu olho cresceu, sua vaidade, o seu coração cobiçou uma cunha de ouro, uma boa capa babilônica, e escondeu
debaixo da sua tenda, na terra árida do deserto. Depois que conquistaram a cidade de Jericó, seus muros foram abaixo, conforme todos conhecem a história. Depois, então, houve uma outra batalha bem menor, em que não precisava ir nem a metade dos exércitos de Israel. Foi só um número pequeno para combater aquela pequena nação, uma pequena cidade. Josué até estimou demais, né? Porque ele não sabia que a bênção do Senhor tinha se retirado. Havia uma causa para que a maldição viesse, uma má causa. Então, quando o povo foram, alguns milhares, ao combate, saíram de lá derrotados. Josué, quando viu aquela derrota, em comparação à grande vitória da grande cidade de Jericó, Josué desesperou-se e pôs-se a orar com o rosto no pó, sem saber o que estava acontecendo, porque Deus tinha protegido o seu povo desde o Egito até aquele momento. A misericórdia de Deus estava sobre eles, os milagres do Senhor estavam sobre o povo. Josué ficou ali encabulado, o que estava acontecendo? Josué fez uma oração muito bonita, mas o Senhor disse: levanta, por que estás assim? O povo está amaldiçoado, até no interdito pegaram e esconderam debaixo da sua tenda. Deus viu tudo, mas Josué precisava saber, porque Josué não sabia. Então reuniu todo mundo, lançaram sorte, eu não sei como exatamente era feita a coisa. Eu sei que caiu sobre a família, a tribo aonde Acã pertencia, e dos homens caiu sobre ele. Josué disse assim para ele: filho meu, dá glória a Deus, confessa. E o que é dar glória a Deus? Fala a verdade. Vocês vão entender? Dá glória a Deus. Eu vi uma capa babilônica, uma cunha de ouro, e mais não sei o que, e escondi e está debaixo da minha tenda. Então Josué mandou os homens buscar. Então, quando buscou, tudo estava ali, confirmado. Josué disse: por que fizeste isso? Por que nos turbaste a nós? O Senhor te turbará neste dia, porque por sua causa homens de guerra foram mortos, porque Satanás encontrou brecha. A maldição entrou na nação por causa das brechas. A desobediência, às vezes, de uma pessoa num barco leva todos os marinheiros dos barcos a pique, como aconteceu com Jonas. Uma maldição vinha sobre aquele navio por causa da desobediência. Houve uma causa. Então Acã foi morto, apedrejado, tudo o que ele tinha, mulher e seus filhos, os animais. Sabemos que a mulher e os seus filhos foram mortos porque eles se calaram em relação ao pecado do chefe. Quando a pessoa não ora a Deus, não busca o Senhor, inconformado com o pecado que está havendo em algum lugar, essa pessoa é consciente, a pessoa está junto, a pessoa está concordando. Por isso morreu a mulher e os filhos. Então, para que a bênção de Deus continuasse, porque Deus é justiça, Deus é santo, Deus é puro, Ele não pode misturar bênção com pecado e pecado com bênção, senão Ele vai contradizer a sua santidade, a sua autoridade e o seu poder. Então nós vemos dois casos. O caso em que Balaão intentou, juntamente com Balaque, por causa do salário, amaldiçoar o povo com maldições terríveis, maldições que era para arrasar o povo. E se o povo de Israel estivesse sem a proteção divina, certamente Satanás iria operar, porque os povos que não têm Deus, muitas vezes Deus permite Satanás operar e amaldiçoar. Sabemos que o inimigo, irmãos, foi levantado por Deus para isso mesmo. Ainda que os homens que lidam com Satanás e com os espíritos das trevas enganam e estão sendo enganados e não sabem. E não sabem que estão sendo enganados.
Porque enquanto Satanás promete o seu mundo, o seu reino para eles, Satanás está preparando o inferno para cada um deles. Ou seja, o sofrimento no inferno, porque o inferno já está preparado. Nós então, irmãos, vemos que a palavra do Senhor diz: contra Jacó não vale encantamento. Tem uma palavra em provérbio que diz assim, que a inveja é uma podridão nos ossos. Vamos falar sobre a inveja. Muitas pessoas até o dia de hoje têm e já tiveram inveja de mim, não sei porquê. Talvez não consigam pregar ou ser do jeito que eu sou, mas Deus assim me fez. Eu não quis ser o que eu sou, Deus me fez ser assim. E bem perto de nossa casa nós temos pessoas assim, infelizmente. Mas eu faço uma pergunta: por que a inveja dessas pessoas não me atinge? A Bíblia diz que a inveja é uma podridão nos ossos. Como interpretar isso? A inveja é uma podridão, ou seja, ela causa doenças, dores, incômodo. Na verdade, a pessoa que tem inveja está com ansiedade, tem ódio, tem ciúme. O mal afeta a ela mesma. A própria pessoa é afetada por essas coisas. Certa vez uma senhora, quando eu trabalhava fazendo os entalhes em madeira, ela queria que eu escrevesse, abrindo um letreiro na madeira, colocando assim: não me inveje, trabalhe, olho grande. Ela tinha uma loja e em frente, do outro lado da rua, uma outra pessoa tinha uma loja. Eu não me senti bem em fazer aquilo e aproveitei para pregar e disse: olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora, por que a senhora vai fazer isso? Ah, tem uma pessoa que tem inveja de mim e mais não sei o que, eu vou colocar essa placa lá. Eu falei: senhora, isso que a senhora está fazendo será um insulto, a senhora estará provocando. E a inveja que a pessoa tem da senhora não te faz mal nenhum, a não ser a tua própria preocupação. A inveja olho grande não é mágica, não tem poder miraculoso de atingir lá a mente das outras pessoas, a não ser quando as pessoas ficam preocupadas com a inveja do outro. E ela olhou para mim: poxa, é mesmo, né? É verdade, porque está escrito na palavra do Senhor. Citei a passagem para ela, ela disse assim: sabe uma coisa, não vou fazer nada não, senhor. Vai na paz do Senhor Jesus, não estou nem preocupado em ganhar dinheiro com essa placa, com esse dizer. E assim ela foi embora. Mas foi embora com a palavra, que é o mais importante, porque não me interessa vender, nem me interessava vender um trabalho que não agrada a Deus, não agrada ao Senhor. Então, a verdade é que as pessoas são amaldiçoadas pela causa que elas mesmas cometem. Como eu já expliquei para os irmãos, nós temos encontrado em livros e revistas pesquisas modernas em que muitas pessoas estão com problemas no coração, estão sendo atormentadas com uma série de doenças, por causa da preocupação, por causa de ficar desconfiado dos outros, por causa, como disse na revista, porque tem uma pulga atrás da orelha, aquela desconfiança. Isso tem causado nas pessoas problemas no coração. Então a Escritura está certa quando diz que a inveja é uma podridão nos ossos. Então existe uma causa pela qual a pessoa fica doente mental. Tem doenças que aumentam por causa da preocupação, é a causa. Então quando a palavra diz a maldição sem causa não virá, faz uma comparação com o pássaro no seu vaguear, como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, não é? O pássaro no seu vaguear está indo para o seu lugar, o seu destino, está voando. Então a maldição não vem à toa, vem por uma causa. Os pássaros saem do seu vaguear, a andorinha no seu voo, não é? Fazendo seus giros, andando e procurando comida, ou o seu lugar, ou não é? Quando
volta no seu ninho ao entardecer e assim por diante. Então a maldição ela não vem à toa. Se existe uma coisa ruim acontecendo na vida de cada um, houve uma causa. Se é maldição, com certeza não é provação, é castigo. Mas se não houver nenhuma causa, o irmão, a irmã pode ficar tranquilo. A maldição não pode encostar no irmão. Nem olho grande, nem inveja, nem coisa alguma desta vida. Esta palavra é uma palavra poderosa, ela é uma palavra-chave para a nossa vida. A maldição, meu amigo, sem causa não vem. Não tem motivo para isso. Estou passando por isso porque Deus está me provando. Então, quando nós temos consciência de que Deus está nos provando, a nossa fé se mantém em cima, não lá embaixo. Porque temos consciência de que quando terminar a provação, não é? Nós seremos abençoados, aprovados e voltaremos a ter aquela grande alegria e gozo com o Senhor. E tem um tempo certo para a aprovação permanecer em nossas vidas. Mas está debaixo de uma maldição por causa de atos, de ações, porque dê lugar, é um problema sério. A palavra do Senhor diz assim: não deis lugar ao diabo. Esta palavra tem uma profundidade muito grande. Não dá lugar. É como você está no seu posto, você tem uma responsabilidade, você põe um indivíduo que não tem nada a ver com o oposto e com a responsabilidade. Simplesmente o irmão dá a sua arma, dá a tua responsabilidade para aquela pessoa. Tem uma passagem do profeta que diz assim: que farás no teu fim, visto que foste tu mesmo que deste ao teu próximo domínio e um lugar para ele dominar? Mais ou menos assim. A pessoa deixa de segurar o arado e dá na mão de outro e entrega o domínio ao outro. Isso quer dizer: não deis o lugar ao diabo, não deixa ele sentar no teu lugar, não deixa ele tomar a tua posição, porque ele vai te expulsar, ele vai fazer algo contra você. Aí vem a maldição. Porque quando damos lugar ao diabo, é deixar a brecha para ele agir. E quando ele age, vem as maldições. Depois vamos reclamar aos pés do Senhor: Senhor, tem misericórdia. O ensinamento da palavra é atacado pelo diabo, porque quando nós estudamos, nós afiamos a nossa espada, nós adquirimos uma luneta para enxergar bem melhor as astúcias do diabo. Não tem oração que realmente possa conquistar a Deus mais do que uma pessoa que examina a Escritura e ande conforme a palavra. Está escrito. Eu quero ver alguém mover mais a Deus com oração, se não houver um coração voltado para a palavra, do que aquele que anda segundo as Escrituras. A Bíblia diz: não é por muito falar que sereis ouvidos. Provérbio diz assim: aquele que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, de obedecer a palavra, até a sua oração será abominável. Em Campos dos Goitacazes, onde eu nasci, no interior, uma certa vez nós estivemos ali. E o povo daquela igreja local, não precisamos dizer o nome, tinham tido uma visão, que uma mulher vestida de noiva estava na porta da igreja, mas aquela mulher não tinha cabeça. E eles estavam orando, jejuando, e clamando, e orando, e jejuando, já há um mês, para Deus revelar o que é. E Deus não mostrou nada para eles. Então nós estivemos ali, pela graça e misericórdia do Senhor, algumas revelações, algumas visões, o Senhor tem nos dado a interpretação. Então alguns ali, algumas pessoas vieram conversar comigo na época, porque boa parte dos meus parentes frequentavam lá, como frequenta até hoje, e me perguntaram, dizendo: o que seria? Deus, na hora, me deu: olha, essa noiva é vocês, a igreja. O fato dela estar sem cabeça é porque vocês estão alienados da palavra. A cabeça é Cristo. Cristo é o verbo, ele é a palavra. Vocês estão sem a direção da verdade, estão fazendo muitas coisas fora da palavra. E quando estamos fora da palavra, ficamos sem cabeça.
Paulo diz: mas nós temos a mente de Cristo. A igreja, ela é comparada a uma mulher, uma noiva, mas o cabeça da mulher é Cristo. Mas se a igreja estiver sem a palavra, sem a direção da palavra, porque não existe Espírito Santo dirigindo a igreja sem a palavra. O Espírito Santo não trabalha sem a palavra, ele trabalha junto com a palavra, porque Jesus disse que o Espírito Santo iria glorificá-lo. E a igreja estava passando uma situação complicada. Então havia uma causa, e Deus mostrou qual era a causa. A igreja estava sem a verdade, estavam colocando a verdade do lado de fora. Mudou muito daquela época para cá, mudou demais. O meu tio que dirigia faleceu, e a igreja foi se enterrando nessa modernidade que está aí, desse pessoal rodando dentro das igrejas. Um dia eu estive ali, e uma mulher estava com as mãos para trás assim, como se estivesse na feitiçaria, e olhando assim para as pessoas toda torta, e passava pelos bancos, e olhava assim de olho regalado, estranho, uma coisa muito estranha, coisa de demônio. E houve uma decadência depois, de lá para cá houve uma decadência. O que Deus mostrou? Que a igreja ia ficar sem a cabeça. Então a Escritura diz: a maldição sem causa não virá. Houve então uma causa pela qual o povo não foi mais abençoado. Mas, se nós andarmos segundo as Escrituras, irmãos, não tem nenhuma feitiçaria. Uma certa mulher servindo a Deus, seu marido não cristão, então uma outra mulher foi a um feiticeiro, para que o feiticeiro tomasse o marido daquela mulher cristã. E o feiticeiro fez feitiçarias, e a primeira não deu certo, na segunda não deu certo. Então ele contando o feiticeiro, quando estava lá na feitiçaria, lá na esquina, não sei, na rua, na encruzilhada, apareceu um demônio muito horrível, e ele perguntou por que ele não tinha conseguido fazer a feitiçaria para roubar o marido daquela mulher. E o demônio falou assim, tratou ele como muito desprezivelmente, e disse: você não sabe que a mulher daquele homem serve aquele lá de cima, ela é crente, eu não posso com ele. Aí foi aí que o feiticeiro se tocou e disse: então tem alguém mais poderoso que você? Aí foi aí que esse feiticeiro foi sair da feitiçaria, e o demônio foi atrás dele, tombou o carro dele, virou o carro dele, e ele ficou todo quebrado. Ele que viu aquela nuvem assim no retrovisor, o demônio vindo. Quando chegou em determinado momento, em alta velocidade, o demônio virou o carro dele, mas todo o dinheiro que ele tinha, ele gastou para recuperar essa parte aqui da garganta, tudo do corpo. Os carros que tinha, tudo foi vendido para pagar médico. Ficou com nada. E a feitiçaria não pôde atingir o lar daquela irmã, porque ela era ungida de Deus, ela temia ao Senhor. É isso que nós falamos. Enquanto tem mulheres mal instruídas nas igrejas, cujos pastores são carnais, cheios de sabedoria diabólica, ensinando as mulheres a ficar toda bonita, toda produzida para ganhar os maridos, a palavra de Deus diz diferente. Enganosa é a graça, vaidade é a formosura, viu, jovens? Mas a mulher que teme ao Senhor, Thaís sabe disso, não sabe, Thaís? Você está preocupado com a beleza, Thaís? O que você está preocupada? Em servir ao Senhor. Porque a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, será honrada. Já houve casos, irmão, de maridos não querer caminhar com certas mulheres de Deus, Deus ir tirando, o marido bota, me colocando no leito e levanto, não sei para onde, só Deus sabe. Porque, irmãos, uma pessoa, um homem ou uma mulher que anda na presença, que tem uma particularidade com a palavra, e zelo com a palavra de Deus, não briga com ele não, não toca nele não, que é perigoso demais. Ele está carregando uma bomba atômica, que é a palavra de Deus, para explodir o inferno. Ele está carregando a espada do Espírito. Não brinque com esse homem de Deus e com essa mulher de Deus. Nem os demônios podem, quanto mais os irmãos. Até depois de morto na feitiçaria, tentaram tocar no cadáver,
do Senhor, o demônio disse: não, eu não posso tocar, não posso arrancar nem um pedaço, porque ali está a mão do Senhor. Tu não pode mexer, demônio. Tu mexe, tu te joga no abismo. Os demônios sabem disso. Os irmãos entenderem que a maldição, ela não pode vir sobre ninguém, sobre o servo do Senhor, se não houver uma causa. Vale a pena você amar a Deus, temer ao Senhor e andar nos seus mandamentos. Uma vez eu estava com um irmão, ele era motorista de ônibus da Rio Ita, e ali, todos os dias, quando nós íamos para o Rio trabalhar, ele me chamava para nós conversar. Um dia de manhã ele fez assim para mim: irmão, vem cá. Ele estava dirigindo. Eu disse: sim, irmão, Pai do Senhor Jesus, Deus te abençoe. E começamos a conversar. Ele: irmão, vou te contar uma que aconteceu ontem. O que foi, irmão? Olha, rapaz, ontem um homem parou aqui, o ônibus, e eu abri a porta. Quando eu abri a porta da frente, ele me apontou uma arma, irmão. Me apontou a arma e apertou o gatilho. Irmão, quando ele apertou o gatilho, eu fiquei assim olhando. Falei: olha, e agora? Olha, ele apertou o gatilho, apertou umas 3, 4 vezes. Quando ele viu que não saía nada, ele regalou os olhos e saiu disparado correndo. Aleluia! Falei: glória a Deus. Claro, não é com todo certo, o Senhor, que vai acontecer, porque é um tempo de nós viver e é um tempo de nós partir. Mas vamos temer o quê? Se não houve uma causa, a maldição não vai me levar. Ninguém vai tocar em mim. Ninguém vai tocar no irmão. Você só tem que temer a Deus e andar nos seus mandamentos. Você só tem que considerar que a palavra que você aprende, você deve levá-la seriamente no teu viver, não importando com o mundo, com o vizinho, com o parente, o que eles vão dizer contra você. Ande segundo a palavra. Estamos cheios de gente batendo palma para quem quer andar com a Bíblia na mão e com o mundo do outro lado. Mas aqueles que querem andar piamente segundo as Escrituras, o que diz a palavra? Paulo falou isso: padecerão perseguições. Porque Satanás vai levantar alguém próximo de você, porque você está interessado na palavra. Ninguém é perseguido porque ora muito. Ninguém é perseguido porque canta na igreja. Olha, não, tem muita gente que canta por aí nessa igreja, estou fazendo fome e tudo, não estou sendo perseguido não. Mas a gente é perseguido nada. Mas calúnias é perseguido nada. Perseguido é quem trabalha com a palavra. Os profetas foram perseguidos por causa da palavra. Jesus foi perseguido, cheio de inveja contra eles por causa da palavra. Os apóstolos por causa da palavra. Quando a palavra era escrita em latim no tempo da Inquisição, os padres que se levantaram para defender a causa porque eles tinham amor pela palavra, muitos deles foram queimados vivos nas fogueiras por causa da palavra. Por causa da palavra. Porque Satanás sabe que a palavra é a espada que realmente entra no seu fígado e lá no seu interior e arrasa com ele, aleluia. Olha, quer ver uma coisa? O Salmo 150, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aquele que andar com temor não tem que temer coisa alguma. Aquele que teme a palavra de Deus não tem que se preocupar, mas deve andar segundo a palavra. Aqui no Salmo 149, eu falei 150, mas é o 149. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e um seu louvor na congregação dos santos, aleluia. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria nos seus leitos, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra tê-la-ão todos os santos. Louvai ao Senhor, santos. Irmãos, a espada que prende, a espada que verdadeiramente julga, que vinga, não é? Que dá repreensão, é a palavra. Como diz no livro de Hebreus, a espada de 2 gumes que entra
no íntimo da pessoa, não é? Dividindo as juntas e medula da alma do espírito, discernindo os pensamentos, dando resposta a cada um. Toda pessoa que tem um compromisso com a palavra, os olhos de Deus se acendem para ele, porque o Senhor diz: eu velo pelas orações dos meus santos para fazer cumprir isso. Não é isso? Não, e errei. Eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Aleluia. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, nem se glorie o forte nas suas forças, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em fazer largas orações, muitos jejuns, subir aos montes, pregar às pessoas, falar do meu nome. É isso mesmo? Como que nós vamos fazer tudo isso se nós não conhecermos o Senhor? Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor, que eu faço beneficência, juízo e justiça na terra. Antes de pregar, antes de fazer qualquer coisa, orar, primeiro eu tenho que conhecer, primeiro eu tenho que entender. Aonde que nós encontramos então uma passagem parecida com essa que nós estamos falando? Não é no livro de Esdras e Neemias, quando ali fala que Esdras tinha preparado o seu coração para buscar, primeira coisa, buscar a lei de Deus, viver, cumpri-la e ensinar. Satanás se levanta contra as pessoas que se dedicam a isso, mas ele não tem êxito. Nós passamos as provações, passamos as lutas, mas a maldição não está sobre nós, é só uma luta, e o Senhor está passando conosco no combate da batalha. Agora a maldição vem, irmãos, quando as coisas começam a ficar enroladas e vem o nervosismo. Tem crente que até fala coisas inconvenientes e entra no desespero, na desconfiança, parte para uma ação contrária à palavra, vem o descontrole. Isso aí é porque não é provação, tem coisa errada, houve uma causa para ele estar assim. A pessoa praticou algo, deu lugar a Satanás. Mas irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: todo aquele, irmãos, que se dedicam, que são chamados para cumprir a palavra do Senhor, não tem o que temer, não tem o que se preocupar, só faz o que Deus quiser, porque o Senhor estará com as mãos estendidas, estará com as mãos estendidas. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, meus irmãos, esta palavra eu deixo para os irmãos, né? Eu não sei, nós iríamos estudar sobre qual é o teu segredo, mas eu esqueci o assunto dentro do computador. Eu falei assim: e agora? O que é que eu vou estudar com meus irmãos? Porque hoje é escola bíblica. Já começamos atrasados, mas o Senhor Deus nos deu a palavra. A maldição sem causa não virá. Não se preocupe. Se não houve uma causa, se você não plantou, não se preocupe com a ameaça, porque ela não vai bater na tua porta. E mesmo assim, Davi diz que quando uma pessoa transgride e ele busca Deus a tempo, ainda que as águas venham sobre ele, acha que não vão me pegar, porque o Senhor vai botar uma barreira. Ele vai colocar uma barreira. Quer ver esse salmo? É muito oportuno esse salmo. É o salmo 30, alguma coisa? 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Que maravilha, uma pessoa que atento busca Deus e a sua maldade é perdoada e o mal não vem sobre ele. Enquanto eu me calei, disse Davi, no pecado que tinha cometido, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Ele estava debaixo da maldição. Davi pecou, houve uma causa, a maldição veio. Sem causa ela não viria. Davi estava debaixo de uma maldição, sendo um ungido de Deus.
Os seus ossos se secou, ele estava doente, enfermo. Ele diz que o seu humor, diz aqui, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí ele diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei, Senhor, aleluia, as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado, aleluia. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, aleluia, há tempo de te poder achar, oh glória a Deus. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão, aleluia. Então, quando o servo, mesmo ele estando debaixo de maldição, e aquela maldição querendo aumentar para lhe arrasar, para lhe consumir, ele a tempo faz um clamor ao Senhor, se humilha e confessa todo o seu pecado. Então aquelas águas, como ondas do mar, elas se quebram na beirada ali e não atingem o servo do Senhor. Irmãos, é maravilhoso. Nós temos um homem chamado Manassés, que veio a maldição sobre ele por causa das causas, que ele cometeu. Até os seus filhos ele queimou aos demônios, e Deus trouxe os inimigos contra ele, e o prenderam e o levaram preso. Então aconteceu com ele como com Davi. Na angústia da sua alma, ele fez uma oração, mas uma oração. É claro que esta oração não foi voltada para a palavra, para tudo aquilo que ele sabia e tinha feito o contrário. E fez um conserto, mas um conserto. Ele voltou-se para a palavra, e o Senhor aplacou a ira contra ele e o trouxe novamente, aleluia, ao reino. E ele adorou o Senhor como nunca. Oh glória a Deus. Então, irmãos, servo do Senhor às vezes até transgride, mas quando ele faz uma oração com o coração quebrantado e contrito, aquele mal que está crescendo como uma avalanche, que vai engoli-lo, que vai destruí-lo e lançá-lo no inferno, Deus o paralisa como um campo de força ali e detém o mal para que não destrua o seu servo, por causa da humildade, da humilhação, por causa do fervor, por causa da busca, da conversão. Foi essa resposta que Salomão, ao orar, recebeu de Deus. Não exatamente como ele queria, mas Deus falou sabiamente para ele, dizendo ali, 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e vou sarar toda a sua terra. Vou sarar, consertar, melhorar, ajudar. É claro, mas tem que haver essas 4 coisas primeiro: orar, se humilhar, orar, buscar conhecimento, buscar a Deus na igreja e se converter. Mudar, a mudança. Então a maldição não pode ter mais acesso ao servo do Senhor, porque não existe mais causa. Foi para isso que Jesus manifestou, para desfazer todo o pacto com o diabo. Toda pessoa que transgride contra Deus, ele faz uma aliança com Satanás, ele faz um pacto com o diabo sem perceber. Outros fazem conscientemente. Então Jesus, ele veio para desfazer toda a obra de Satanás. Mas Jesus só desfaz a obra de Satanás quando existe um lugar nas pessoas. Olha aqui que nós acabamos de ler. Aleluia. Todo aquele, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Isaías 55 diz isso: buscai o Senhor enquanto se pode. Para que endurecer mais tempo o coração, visto que o mal está crescendo como um tsunami para engolir todo mundo? Então nós vamos aos pés do Senhor e confessamos os pecados abertamente. Senhor, eu pequei, eu falei isso, eu transgredi, eu xinguei, eu amaldiçoei, Senhor, eu quero te pedir perdão, e eu vou pedir perdão à pessoa que eu ofendi.
a maldição acaba. Aí vem a libertação. Aí vem a libertação. E hoje, para vocês que não sabem, é um estudo bíblico, não é? É um culto de libertação. Porque se entrou algum demônio aqui atormentando alguém, acusando ou condenando, pelo poder da espada, ele já foi mandado embora.